criança já vive a sua sexualidade desde a hora que ela nasce, né? Então a sexualidade, ela está presente, né? Como eu falei para vocês na outra aula, a sexualidade, ela é esse tripé, não é o ato sexual, isso é o sexo. E as pessoas confundem muito a sexualidade com o sexo. Muitas vezes querem eliminar da sexualidade o sexo, que não pode. Que a gente só tem sexualidade porque a gente faz sexo. Se a gente não fizesse sexo, a gente faria outra coisa, a gente teria outra coisa que não era sexualidade. Mas a sexualidade, ela é um conjunto, ela não é só o sexo, né? Ela é um conjunto das sensações, do seu papel sexual, de como você lida, né, com os estímulos, com os desejos, com tudo que vai acontecendo. O paquerar. O paquerar, é o como se chegar, é o como conquistar. Ou seja, a sexualidade, ela tem várias nuances, né? Desde comportamentos sociais que a gente adquire para lidar com a sexualidade, as características biológicas e a capacidade de cada um de administrar as regras que eles têm que cumprir e aquilo que o desejo dele quer fazer. Então, para isso, eles precisam entrar num equilíbrio. E esse equilíbrio depende de toda uma educação, de toda uma série de memórias, de toda uma série de experiência da criança, que vai desde a hora que a criança nasce. Então, a sexualidade, né, ela começa desde o 0 ano. Então, a gente vai ver aqui que de 0 a 1 ano já tem coisas que acontecem com a criança que ela guarda com ela e que vai interferir na sexualidade adulta dela. Muitas vezes a gente imagina que quando chega na puberdade é que a criança começa a apresentar toda a sua estrutura sexual. E não é, na verdade. Eu costumo dizer, como eu estava falando para vocês na semana passada, quando a criança ainda está na barriga da gente, você vai escolher um nome, naquele nome já está embutido expectativas, já está embutido valores que vocês esperam que aquele seu filho corresponda a esses valores que a gente colocou ali naquela expectativa. Então, quando a criança nasce, ela é um bebezinho, né, que não tem ainda maturidade neurológica, ele é uma criança altamente dependente da mãe, ele é uma criança, eu estou falando da mãe porque a mãe é quem cuida, porque a mãe é quem dá de mamar, mas de qualquer pessoa que cuide dele, ou seja, ele depende de um adulto que cuide dele. Diferente, por exemplo, dos outros animais, que se a mãe deixar eles se viram. Rapidinho, o passarinho aprende a voar, a tartaruguinha vai para dentro d'água, o bezerro já vai direto, a vaca não deita para esperar o bezerro vir mamar. Eles é que vão atrás dela, ela sai pastando e o bezerro segurando no peito e aquela vaca não está nem aí, né? Mas a gente não, a gente é diferente, a gente é de uma natureza que nós podemos escolher, nós podemos fazer escolhas. E na hora que a gente pode fazer escolhas, a nossa vida se torna uma vida que é de responsabilidade da gente e daquilo que a gente deseja para o outro. E a gente vai fazer isso com os nossos filhos. Então, essa criança, quando ela nasce, ela é totalmente independente. E o que vai acontecer nesse vínculo da mãe com a criança? Como é que a mãe se relaciona com a criança? A criança fala e a mãe responde? Não. Ela ainda não consegue se comunicar. A comunicação dela é também uma comunicação bem... Só o choro, né? O choro para dizer que uma coisa está confortável, que não está confortável, e ficar sem chorar para dizer que está legal, ou então dormindo para dizer para a gente que ele está tranquilinho, né? Que está bem. Então, o que a gente acaba fazendo? Ai, tá cansadinho, né? Sim, tá certo, mamãe não vai mais fazer isso, eu sei. Então, a gente fala por ele e a gente responde por ele. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está aí que a gente criando aquela relação que na psicologia eles chamam de relação simbiótica. Então, é aquela relação que o filho é uma extensão da gente. Então, tudo que ele faz, tudo que ele
precisa, tudo que ele necessita, é como se a gente necessitasse também, ou sentisse por ele, e a gente então vai atendendo às suas necessidades. Então, durante esse período de 0 até 1 ano de idade, mais ou menos, é um período de muita dependência da criança desse adulto que cuida dele, que no caso em geral é a mãe, e ao mesmo tempo dessa mãe com essa criança. E essa relação é uma relação muito interessante, porque ela, na verdade, vai demonstrar para a criança, vai dar à criança alguns toques nessa época. Então, por exemplo, a configuração corporal dela. Então, a configuração corporal dela, ela vai adquirir na medida que a mãe pega, que ela abraça, que ela acolhe, que ela... Então, ele vai ter uma dimensão, né, do corpo dele através desse contato que ele tem com essa mãe. Através do toque, através do carinho que a mãe deposita, ele também isso vai gerando já sensações na criança. E, além disso, a criança, nessa idade, a primeira sensação de prazer que ela tem é quando ela mama no peito ou mama na mamadeira, ou seja, quando ela chora por um desconforto, e na hora que põe ela no peito ou que dá ela de mamar, ela sente aquela sensação gostosinha que vai passando, né, primeiro aqui pela garganta dela, até chegar no aparelho digestivo, no estômago, e aí aquela coisa quentinha lá vai e passa aquele desconforto. Então, por isso, né, Freud definiu que a boca é o primeiro espaço de prazer, né, que a criança descobre a boca. E é exatamente porque ela relaciona essas sensações. Então, a boca, tudo ela leva para a boca, tudo ela vai pôr para a boca, porque ela resgata essa sensação, que é a sensação que pondo na boca passa. Então, a boca vira esse objeto de prazer da criança. E isso ela vai guardar com ela. Não é à toa que a gente beija tanto, que a gente gosta tanto de beijar, que a gente gosta tanto de comer. Então a gente traz essas lembranças, essa sensação de prazer. Ou seja, a boca é um espaço que causa prazer, que começa nessa idade e ela não se perde. Então não é porque aconteceu naquela idade, que só foi naquela época, fase oral e depois passa. Não passa. Vai se incorporando, né, outros desejos, outros prazeres. Mas aquele está lá registrado como um prazer que ficou para a criança. E nessa fase ela aprende como? Ela aprende exatamente por reação, né? Porque ela ainda não tem uma maturidade cognitiva, ela consiga registrar ou compreender aquilo que está sendo dito para ela. Mas ela vai aprendendo de acordo com as necessidades fisiológicas dela, né? É uma questão de ação e reação que ela vai aprendendo a lidar. Então, nessa idade de 0 a 1 ano, os elementos que a gente já registra para a nossa sexualidade é a relação afetiva. Então, nesse contato que a mãe estabelece com a criança, ou o pai, ou enfim, quem cuida dela, quer dizer, vai estabelecer com essa pessoa um relacionamento afetivo. E além disso, essa pessoa vai dar a essa criança uma dimensão da sua importância. Porque a gente acredita que a gente é, do que a gente seja, de acordo com a importância que os outros dão pra gente. Então aquela história que a gente diz, estou nem aí para o que as pessoas estão dizendo, ou nem aí se gostam, se não gostam de mim, isso não é verdade. Porque o reconhecimento do outro, a atenção do outro, dá desde quando a gente é bebê uma referência de quem somos nós nesse ambiente. E a forma como ele é atendido é a forma como ele vai se sentir. Se ele vai se sentir uma pessoa importante, se ele não vai se sentir importante, uma pessoa que tem significado para quem está cuidando dele. Então, se é um bebê que ele chora e ninguém atende às suas necessidades, ele tem uma probabilidade grande de desenvolver uma baixa autoestima. Enquanto que aquele bebê que ele é cuidado, que ele é atendido, né, nas suas necessidades, esse é um bebê que ele vai crescendo, ele começa a já ter uma referência de que ele é uma pessoa importante, que ele é alguém que vale a pena, que as pessoas dão atenção para ele.
Então isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente não tem essa dimensão. E aí, por exemplo, eu vejo nas escolas, que eu trabalhei muito com escola, e muitas vezes as professoras faziam, a gente precisa ensinar a criança a amar. A gente precisa desenvolver nessas crianças o amor, essas crianças não sabem amar. Mas você não ensina ninguém a amar. Você estabelece essa relação, que é uma relação afetiva, e o outro vai aprender a amar do jeito que ele é amado. Então, esse é um momento importante que já começa, né, desde o primeiro ano de vida da criança, para que ele vá trazendo essas referências dentro dele, dessa questão do como ele se vê, do como ele se entende por gente mais adiante. O registro das sensações, a configuração corporal, essa confiança nele e a confiança no outro, porque se ele estabelece uma relação que é uma relação de confiança, então isso daí vai crescendo e se desenvolvendo mais, né, com esse bebê. E a boca como fonte de prazer. E aí agora a criança cresce mais um pouco. E aí à medida que ela vai crescendo, o que vai acontecendo? Ela também vai tendo características físicas dela, também vai mudando. Então ela agora com 1 ano, 2 anos, de 1 a 2 anos, é um período que a criança começa a ter mais vontade própria. Ela já não é mais, a nossa relação com ela já não é mais uma relação simbiótica, porque agora ela já fala, mesmo que seja uma fala que é uma